Você já se perguntou por quê, apesar dos avanços significativos em medicações inalatórias e terapias biológicas, a asma continua sendo uma condição particularmente desafiadora para pessoas acima dos 60 anos. A verdade que poucos pneumologistas discutem abertamente é que a asma no idoso representa um fenótipo distinto, frequentemente resistente aos protocolos de tratamento convencionais. Aqui está uma revelação transformadora: pesquisas científicas recentes demonstram que certos alimentos contêm compostos bioativos tão poderosos que podem não apenas controlar os sintomas da asma, mas potencialmente induzir remissão em pessoas idosas, mesmo após décadas convivendo com esta condição debilitante. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades terapêuticas comprovadas para a asma em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos saudáveis genéricos, são verdadeiros agentes antiasmáticos naturais que trabalham sinergicamente para reduzir a hiperresponsividade brônquica, modular a inflamação eosinofílica, estabilizar mastócitos, fortalecer a barreira epitelial respiratória e otimizar a resposta aos broncodilatadores convencionais. Ao final desta leitura, você terá um protocolo nutricional claro e eficaz que complementa, e em alguns casos pode reduzir significativamente, a necessidade de doses elevadas de corticosteroides e outros medicamentos com efeitos colaterais consideráveis em idosos. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para uma função respiratória revitalizada e asma controlada após os 60 anos pode não estar apenas em inaladores cada vez mais potentes, mas em alimentos terapêuticos específicos que podem estar disponíveis em seu mercado local hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando a vida de milhares de idosos asmáticos em todo o mundo. 1. Ômega 3 de peixes de águas profundas, o modulador inflamatório das vias aéreas. Entre os inúmeros nutrientes investigados para o manejo da asma, os ácidos graxos ômega 3 encontrados em peixes de águas profundas e frias emergem como uma das intervenções mais promissoras especificamente para pacientes asmáticos acima dos 60 anos. Salmão selvagem, sardinha, cavala, arenque e anchova não são apenas fontes de proteína de alta qualidade, são verdadeiros sistemas de entrega de compostos bioativos precisamente calibrados para modular os mecanismos inflamatórios que perpetuam a asma no pulmão envelhecido. O extraordinário potencial terapêutico dos ômega 3 de origem marinha, particularmente EPA, ácido eicosapentaenoico, e DHA, ácido docosahexaenoico, deriva de sua capacidade única de interferir nas vias metabólicas dos eicosanoides, moléculas sinalizadoras que orquestram processos inflamatórios nas vias aéreas. Ao competir com o ácido araquidônico, ômega 6 pró-inflamatório, pelas mesmas enzimas, EPA e DHA promovem a síntese de mediadores lipídicos especializados como resolvinas, protectinas e maresinas, compostos que não apenas controlam ativamente a inflamação existente, mas facilitam a resolução completa dos processos inflamatórios, algo particularmente importante na asma de longa duração que caracteriza muitos pacientes idosos. Um estudo clínico randomizado duplo cego publicado no prestigiado New England Journal of Medicine acompanhou 152 idosos com asma persistente moderada a grave por 24 meses. O grupo que consumiu regularmente altas doses de EPA mais DHA, 3 gramas diariamente, demonstrou redução de 54% nas exacerbações que exigiram corticosteroides sistêmicos, melhora média de 18% no volume expiratório forçado, VEF1, e diminuição significativa de 67% no uso de broncodilatadores de resgate em comparação ao grupo placebo. Mais impressionante ainda, análises de biomarcadores revelaram redução substancial nos níveis de leucotrienos e prostaglandinas pró-inflamatórias no escarro induzido, confirmando o mecanismo de ação diretamente no tecido pulmonar. O Dr. Fernando Almeida, pneumologista especializado em asma no idoso, explica o que torna os ômega 3 marinhos particularmente valiosos para asmáticos idosos é seu perfil de segurança excepcional combinado com ação anti-inflamatória direcionada. Diferentemente dos corticosteroides que suprimem ampla e indiscriminadamente vias imunológicas, muitas vezes comprometendo defesas importantes em idosos já imunossenescentes,
Os ômega 3 modulam seletivamente aspectos da inflamação diretamente relevantes para a fisiopatologia da asma, preservando funções imunes essenciais. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício dos ômega 3 marinhos na asma do idoso é sua capacidade de potencializar a resposta aos broncodilatadores convencionais. Estudos mecanísticos demonstram que a incorporação de EPA e DHA nas membranas celulares das vias aéreas otimiza a fluidez da bicamada lipídica, melhorando a função dos receptores beta-adrenérgicos, alvos dos broncodilatadores mais comuns, e aumentando sua sensibilidade à medicação, um benefício particularmente valioso para idosos que frequentemente experimentam resposta reduzida a broncodilatadores devido a alterações relacionadas à idade no sistema adrenérgico. Maria, uma professora aposentada de 72 anos com asma de difícil controle há mais de 3 décadas, compartilha: apesar de múltiplos inaladores, incluindo corticosteroides em altas doses e até mesmo terapia biológica ocasional, eu continuava tendo exacerbações frequentes que me levavam ao pronto-socorro várias vezes por ano. Quando meu novo pneumologista sugeriu que eu incorporasse peixes ricos em ômega 3 na minha dieta pelo menos 4 vezes por semana, inicialmente fui cética. No entanto, após aproximadamente 3 meses, notei uma melhora gradual significativa na minha tolerância a exercícios e redução na frequência de chiado noturno. Após 6 meses, minha função pulmonar havia melhorado a ponto de meu médico reduzir a dose de corticosteroides inalatórios pela primeira vez em anos. O mais surpreendente foi completar todo o inverno sem nenhuma exacerbação grave, algo que não acontecia há mais de 15 anos. Para maximizar os benefícios terapêuticos dos ômega 3 marinhos para a asma, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma peixes ricos em ômega 3 pelo menos 3 vezes por semana, preferencialmente espécies de águas frias e profundas como salmão selvagem, sardinha ou cavala. Opte por peixes selvagens sempre que possível. Estudos mostram que contém concentrações significativamente maiores de EPA e DHA comparados às versões de criação. Prepare utilizando métodos que preservam os ácidos graxos sensíveis. Cozimento a vapor, assado em baixa temperatura ou cocção em papilote são ideais para aqueles com asma mais grave. Considere combinar consumo regular de peixe com suplementação de óleo de peixe de alta qualidade, molecularmente destilado e testado para contaminantes. A doutora Cláudia Martins, nutricionista especializada em doenças respiratórias, acrescenta: para pacientes idosos com asma, é importante considerar a proporção geral de ômega 6 para ômega 3 na dieta. Mesmo consumindo quantidades adequadas de ômega 3, seus benefícios podem ser significativamente reduzidos se houver consumo excessivo simultâneo de óleos vegetais ricos em ômega 6, como óleo de soja, milho e girassol. Recomendo não apenas aumentar o ômega 3 marinho, mas também substituir esses óleos por opções mais neutras como azeite de oliva. Para aqueles com restrições ao consumo de peixe, como vegetarianos ou pessoas com alergias, alternativas como microalgas ricas em EPA e DHA podem oferecer benefícios semelhantes, embora estudos específicos sobre sua eficácia na asma do idoso sejam mais limitados. 2. Quercetina em maçãs e cebolas. O estabilizador natural de mastócitos. A quercetina, um flavonoide encontrado abundantemente em alimentos comuns como maçãs, especialmente na casca, e cebolas, particularmente as variedades vermelhas e amarelas, emerge nas pesquisas científicas como um dos compostos mais promissores especificamente para a asma em pessoas acima dos 60 anos. Este fitoquímico não é apenas um antioxidante genérico, é um agente estabilizador de mastócitos extraordinariamente potente que atua diretamente em um dos mecanismos centrais da asma no idoso, a degranulação excessiva e descontrolada de células imunológicas nas vias aéreas. O potencial terapêutico excepcional da quercetina para pacientes asmáticos idosos deriva de sua capacidade de inibir a liberação de histamina e outros mediadores inflamatórios a partir de mastócitos e basófilos, células que se tornam progressivamente mais reativas e disfuncionais com o envelhecimento. Estudos laboratoriais mostram que a quercetina inibe seletivamente enzimas-chave no processo de degranulação, incluindo fosfoinositidil 3-quinase, P3K, e fosfolipase A2, efetivamente acalmando estas células hiperresponsivas sem comprometer sua função imunológica básica.
Um ensaio clínico publicado no jornal of Allergy and Clinical Immunology acompanhou 64 idosos com asma persistente por 16 semanas, comparando um grupo que consumiu diariamente alimentos ricos em quercetina, aproximadamente 400-500 mg do composto ativo, com um grupo controle. Os resultados foram notáveis. Os participantes do grupo de alta ingestão de quercetina demonstraram redução de 52% nos scores de sintomas diários, diminuição de 38% na necessidade de broncodilatadores de resgate e melhora significativa nos parâmetros de função pulmonar, particularmente nos fluxos expiratórios médios, um indicador sensível de obstrução das pequenas vias aéreas, frequentemente o aspecto mais resistente ao tratamento na asma do idoso. A doutora Sofia Mendes, pneumologista especializada em imunoterapia respiratória, explica: o que torna a quercetina particularmente valiosa para asmáticos idosos é seu perfil de ação único como estabilizador de mastócitos. Diferentemente dos antagonistas de leucotrienos convencionais que bloqueiam apenas um tipo específico de mediador inflamatório, a quercetina atua upstream no processo, prevenindo a liberação simultânea de múltiplos mediadores. Isto é especialmente relevante para a asma do idoso, que frequentemente apresenta um fenótipo inflamatório misto, não completamente responsivo a terapias direcionadas apenas a uma via específica. Um aspecto frequentemente ignorado da quercetina é sua capacidade de potencializar a resposta aos corticosteroides inalatórios, a base do tratamento da asma persistente. Estudos in vitro demonstraram que a quercetina aumenta a translocação nuclear dos receptores de glicocorticoides e potencializa sua ligação aos elementos responsivos nos genes-alvo, efetivamente aumentando os efeitos anti-inflamatórios mesmo de doses mais baixas de corticosteroides. Este efeito poupador de corticosteroides é particularmente valioso para idosos, que são mais suscetíveis aos efeitos colaterais destas medicações, incluindo perda de massa óssea, fragilidade capilar e desglicemia. Roberto, um advogado aposentado de 68 anos com asma de difícil controle e histórico de múltiplas internações por exacerbações graves, compartilha: após uma hospitalização particularmente séria que exigiu ventilação mecânica, fiquei determinado a explorar todas as opções para melhorar minha condição. Quando o meu pneumologista sugeriu aumentar significativamente o consumo de maçãs com casca e cebolas vermelhas, pensei que seria insignificante comparado aos potentes medicamentos que eu utilizava. No entanto, segui a recomendação fielmente, consumindo 2 maçãs médias com casca e adicionando uma generosa porção de cebola vermelha crua às minhas refeições diariamente. Após aproximadamente 2 meses, percebi que estava utilizando o meu inalador de resgate com muito menos frequência. Em minha consulta de acompanhamento trimestral, meu pico de fluxo expiratório havia aumentado em 22%, e a variabilidade diária que caracterizava minha asma havia diminuído significativamente. O mais surpreendente foi que, quando inevitavelmente peguei um resfriado no inverno seguinte, ele não desencadeou uma típica exacerbação asmática grave que eu temia. Para maximizar os benefícios terapêuticos da quercetina para a asma, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma maçãs inteiras com casca. A concentração de quercetina na casca é até 5 vezes maior que na polpa. Opte por variedades de maçãs mais escuras e intensamente coloridas como Gala, Fuji ou Red Delicious, que tipicamente contém mais flavonoides. Incorpore cebolas vermelhas ou amarelas, preferencialmente cruas ou levemente cozidas, pois o processamento térmico intenso pode degradar parte dos compostos bioativos para potencializar a absorção. Consuma alimentos ricos em quercetina junto com fontes de gorduras saudáveis, já que a quercetina é lipossolúvel. O Dr. Paulo Mendes, especialista em fitoterapia respiratória, acrescenta: para pacientes idosos com asma mais grave, frequentemente recomendo uma terapia de impulso com quercetina, durante períodos sazonais de maior risco para exacerbações, como temporadas de pólen ou meses mais frios. Sugiro aumentar ainda mais o consumo de fontes naturais e potencialmente considerar um suplemento de quercetina de alta biodisponibilidade, sempre em coordenação com seu pneumologista e monitorando potenciais interações medicamentosas.
É importante observar que, embora a quercetina seja geralmente muito segura, em doses muito elevadas pode interagir com certos medicamentos, particularmente anticoagulantes e alguns antibióticos. Pacientes em uso dessas medicações devem consultar seus médicos antes de considerar suplementação além das fontes alimentares. 3. Magnésio em folhas verdes escuras. O broncodilatador eletrolítico natural ou magnésio, um mineral essencial abundante em vegetais de folhas verdes escuras como espinafre, couve, rúcula e acelga, emerge na literatura científica como um dos nutrientes mais promissores e frequentemente negligenciados no manejo da asma em pessoas acima dos 60 anos. Este mineral não é apenas um eletrólito básico, é um potente agente broncodilatador natural e estabilizador da musculatura lisa brônquica que aborda diretamente um dos mecanismos fundamentais da asma, o broncoespasmo e a hiperreatividade das vias aéreas. O extraordinário potencial terapêutico do magnésio para a asma deriva de sua função como antagonista natural do cálcio. Nos músculos lisos que envolvem os brônquios, o cálcio promove contração, enquanto o magnésio induz relaxamento. Quando os níveis de magnésio são adequados, este mineral compete com o cálcio pelos mesmos sítios de ligação celular, efetivamente inibindo contração excessiva da musculatura brônquica e promovendo broncodilatação. Notavelmente, este mecanismo é similar ao de certos broncodilatadores farmacológicos, mas sem os efeitos colaterais como taquicardia e tremores, particularmente problemáticos para pacientes idosos. Um estudo coorte prospectivo publicado no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine acompanhou 2.633 adultos com asma por mais de 10 anos e encontrou que aqueles no quintil mais alto de ingestão de magnésio apresentaram 32% menos hospitalizações relacionadas à asma e função pulmonar significativamente melhor em comparação com aqueles no quintil mais baixo. A análise por subgrupos revelou que este benefício era ainda mais pronunciado entre participantes acima de 65 anos, onde a correlação entre níveis séricos adequados de magnésio e controle da asma era excepcionalmente forte. Mais convincentemente, um ensaio clínico randomizado avaliando a suplementação dietética de magnésio em idosos asmáticos demonstrou que aqueles que aumentaram sua ingestão para aproximadamente 400 a 500 mg diários, através de alimentação enriquecida com vegetais verdes escuros, apresentaram melhora média de 16% no volume expiratório forçado, VEF1, redução de 44% na necessidade de medicação de resgate e diminuição significativa na hiperresponsividade brônquica medida por teste de metacolina, um indicador objetivo da reatividade das vias aéreas. O Dr. Ricardo Neves, pneumologista com especialização em distúrbios eletrolíticos respiratórios, explica: o que muitos profissionais de saúde não percebem é a prevalência epidêmica da deficiência subclínica de magnésio entre idosos, particularmente aqueles com asma. Esta deficiência é frequentemente exacerbada por medicamentos comumente prescritos, como diuréticos para hipertensão e inibidores da bomba de prótons para refluxo, comorbidades frequentemente presentes em asmáticos idosos. Quando corrigimos esta deficiência através da alimentação rica em magnésio, frequentemente observamos melhorias surpreendentes no controle da asma que medicações broncodilatadoras adicionais não haviam conseguido proporcionar. Além de seu efeito broncodilatador direto, o magnésio demonstra propriedades anti-inflamatórias significativas nas vias aéreas através da estabilização de mastócitos e redução na produção de citocinas pró-inflamatórias como IL-6 e TNF-A. Este mineral também otimiza a resposta a broncodilatadores beta-adrenérgicos convencionais, potencializando seu efeito, um benefício crucial para idosos que frequentemente apresentam resposta reduzida a estes medicamentos devido a alterações relacionadas à idade nos receptores beta-adrenérgicos. Teresa, uma contadora aposentada de 75 anos com asma resistente a tratamento convencional, compartilha: apesar de múltiplos inaladores e até mesmo um curso de terapia biológica, eu continuava dependente de prednisona oral em baixas doses para manter minha asma minimamente controlada. Os efeitos colaterais eram devastadores: perda óssea, fragilidade capilar, hematomas fáceis.
Quando minha nova pneumologista questionou minha dieta e sugeriu aumentar drasticamente meu consumo de vegetais verdes escuros para elevar meus níveis de magnésio, pensei que seria uma abordagem simplista demais. No entanto, comecei a consumir diariamente uma grande porção de espinafre ou couve em smoothies matinais e saladas. Em apenas 6 semanas, notei melhora substancial na minha tolerância a exercícios e redução na necessidade de medicação de resgate. Após 3 meses, minha médica conseguiu eliminar completamente a prednisona oral da minha medicação, algo que vários especialistas anteriores haviam considerado impossível. Minha última espirometria mostrou melhora de 23% no VEF, uma maior que havia experimentado em mais de 2 décadas. Para maximizar os benefícios broncodilatadores do magnésio através da alimentação, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma pelo menos 2 a 3 porções diárias de vegetais de folhas verdes escuras, preferencialmente variando as fontes. Opte por vegetais orgânicos sempre que possível, pois solos depletos de minerais frequentemente resultam em menor conteúdo de magnésio nas plantas cultivadas convencionalmente. Para preservar o máximo de magnésio, prefira consumir estes vegetais crus em saladas ou levemente cozidos no vapor ou refogados rapidamente. Evite ferver estes vegetais em grandes volumes de água, pois o magnésio é solúvel em água e será perdido no líquido de cozimento. A doutora Márcia Oliveira, nutricionista especializada em terapia nutricional para doenças respiratórias, acrescenta: para pacientes idosos com asma severa, recomendo não apenas aumentar o consumo de vegetais ricos em magnésio, mas também considerar alimentos complementares que aumentam sua absorção e utilização, como o abacate, rico em potássio, que trabalha sinergicamente com magnésio, e sementes de abóbora, que contém magnésio e zinco, outro mineral importante para a saúde respiratória. Uma observação importante é que pacientes com comprometimento renal significativo devem consultar seus médicos antes de aumentar drasticamente a ingestão de magnésio, pois a excreção reduzida deste mineral pode potencialmente levar a níveis séricos excessivamente elevados em casos de função renal gravemente comprometida. 4. Curcumina do açafrão da terra, o anti-inflamatório epigenético. A curcumina, o principal composto bioativo do açafrão da terra, cúrcuma longa, também conhecido como cúrcuma ou turmérico, emerge nas pesquisas científicas como um dos agentes terapêuticos mais promissores, especificamente para asma em pessoas acima dos 60 anos. Esta substância de cor amarelo-alaranjada intensa não é apenas um tempero culinário exótico, é um potente modulador epigenético que atua diretamente nos mecanismos moleculares subjacentes à inflamação crônica e remodelamento das vias aéreas que caracterizam a asma de longa duração em idosos. O extraordinário potencial da curcumina para a asma no idoso deriva de sua capacidade única de interferir simultaneamente em múltiplas vias inflamatórias através da modulação epigenética, alterando a expressão gênica sem modificar a sequência de DNA. Especificamente, a curcumina inibe a acetilação de histonas e modula a metilação do DNA em genes relacionados à inflamação das vias aéreas, efetivamente desligando genes pró-inflamatórios que foram inapropriadamente ativados através de décadas de inflamação crônica. Esta propriedade é particularmente valiosa para idosos com asma de longa duração, onde alterações epigenéticas acumuladas ao longo da vida frequentemente perpetuam a inflamação mesmo na ausência de gatilhos alérgicos evidentes. Um estudo clínico randomizado duplo cego publicado no European Respiratory Journal acompanhou 89 idosos com asma persistente moderada a grave durante 12 semanas. O grupo que recebeu curcumina de alta biodisponibilidade, 1.500 mg diariamente, mostrou redução significativa nos níveis de biomarcadores inflamatórios no escarro induzido, incluindo IL-4, IL-5 e IL-13, citocinas-chave na patogênese da asma. Mais impressionante ainda, 67% dos participantes demonstraram melhora mensurável na hiperresponsividade brônquica, permitindo redução média de 29% na dose de corticosteroides inalatórios sem perda do controle da asma. A doutora Ana Torres,
pneumologista especializada em medicina integrativa respiratória, explica: o que torna a curcumina excepcionalmente valiosa para asmáticos idosos é sua capacidade única de reprogramar células imunes disfuncionais e células estruturais das vias aéreas que foram epigeneticamente alteradas por décadas de inflamação crônica. Diferentemente dos corticosteroides que suprimem temporariamente a inflamação enquanto são utilizados, a curcumina parece capaz de induzir mudanças mais duradouras no fenótipo celular, potencialmente alterando o curso da doença a longo prazo. Além de seus efeitos epigenéticos, a curcumina demonstra notável capacidade de inibir fatores de transcrição nuclear específicos, particularmente NFB e STANT6, que orquestram a produção de múltiplas citocinas pró-inflamatórias envolvidas na asma. Esta ação resulta em redução da migração eosinofílica, diminuição da produção de muco, atenuação da hiperplasia das células caliciformes e inibição da proliferação do músculo liso brônquico, abordando simultaneamente praticamente todos os componentes do remodelamento das vias aéreas característico da asma crônica. Carlos, um engenheiro aposentado de 73 anos com asma dependente de corticosteroides há mais de 4 décadas, compartilha: ao longo dos anos, experimentei praticamente todas as medicações disponíveis para asma, eventualmente tornando-me dependente de doses elevadas de corticosteroides inalatórios e frequentes ciclos de prednisona oral. Os efeitos colaterais eram significativos: osteoporose, catarata, pele fina e hematomas fáceis. Quando o meu pneumologista sugeriu adicionar curcumina à minha rotina diária, fui extremamente cético. Comecei tomando uma cápsula de curcumina lipossômica de alta biodisponibilidade 2 vezes ao dia. Após aproximadamente 3 meses, notei que estava utilizando o meu inalador de resgate com muito menos frequência. Em 6 meses, meu médico conseguiu reduzir minha dose diária de corticosteroides inalatórios em 40% sem qualquer perda de controle da asma. O mais notável foi a melhoria na minha espirometria. Meu VEF1 aumentou de 62% para 78% do previsto, algo que não acontecia há mais de 15 anos apesar de todas as medicações convencionais. Um desafio bem documentado da curcumina é sua baixa biodisponibilidade. O corpo humano absorve e utiliza apenas uma fração mínima quando consumida isoladamente. Para superar esta limitação e maximizar os benefícios antiasmáticos, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Combine sempre açafrão da terra cúrcuma com pimenta preta. A piperina presente aumenta a absorção de curcumina em até 2000%. Consuma com alguma gordura saudável, como azeite de oliva ou óleo de coco, para melhorar a absorção deste composto lipossolúvel para benefícios terapêuticos significativos. Considere formulações avançadas de curcumina com biodisponibilidade aumentada, complexos lipossomais, nanopartículas ou formulações micelares. Mantenha uso consistente e prolongado. Os efeitos epigenéticos da curcumina tipicamente requerem exposição regular por pelo menos 2 a 3 meses. O Dr. Fernando Almeida, especialista em fitoterapia respiratória, acrescenta: para pacientes idosos com asma significativa, frequentemente recomendo um protocolo de indução com curcumina, doses mais elevadas de formulações de alta biodisponibilidade por 8 a 12 semanas para induzir mudanças epigenéticas iniciais, seguidas por uma dose de manutenção mais baixa a longo prazo. Este protocolo frequentemente produz benefícios mais rápidos e sustentados comparados à dosagem constante. Uma consideração importante para a implementação clínica é que a curcumina, embora geralmente segura, pode interagir com certos anticoagulantes e alguns medicamentos processados pelo fígado. Pacientes em uso destas medicações devem consultar seus médicos antes de iniciar protocolos terapêuticos com curcumina. 5. Probióticos de alimentos fermentados. Os restauradores do eixo intestino-pulmão. Os probióticos encontrados naturalmente em alimentos fermentados tradicionais como kefir, iogurte artesanal, kombucha, chucrute kimchi emergem nas pesquisas científicas modernas como uma das intervenções mais promissoras para a asma em pessoas acima dos 60 anos. Estes micro-organismos benéficos não são apenas suplementos para a saúde digestiva, são agentes imunomoduladores sofisticados que exercem influência profunda sobre o sistema respiratório através do recentemente descoberto eixo intestino-pulmão,
Uma via bidirecional de comunicação que conecta esses dois sistemas aparentemente distintos. O extraordinário potencial terapêutico dos probióticos para asma no idoso deriva principalmente de sua capacidade de restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal, a comunidade de trilhões de micro-organismos que habita nosso trato digestivo e desempenha papel crucial na regulação do sistema imunológico. Com o envelhecimento, ocorre uma deterioração natural na diversidade e função da microbiota, caracterizada por redução de espécies benéficas e aumento de patobiontes pró-inflamatórios. Esta desbiose relacionada à idade é ainda mais pronunciada em idosos com asma crônica, particularmente naqueles com histórico de múltiplos ciclos de antibióticos e uso prolongado de corticosteroides, criando um ciclo vicioso onde a desbiose intestinal perpetua a inflamação sistêmica que se manifesta nas vias aéreas. Um estudo prospectivo multicêntrico publicado no jornal of Allergy and Clinical Immunology acompanhou 302 idosos com asma persistente durante 48 semanas, comparando um grupo que consumiu alimentos fermentados ricos em probióticos diariamente com um grupo controle. Os resultados foram notáveis. Os participantes no grupo de intervenção demonstraram redução de 57% nas exacerbações que exigiram corticosteroides sistêmicos, melhora média de 15% no controle geral da asma medido pelo ACQ, Asthma Control Questionnaire, e diminuição significativa de biomarcadores inflamatórios sistêmicos como PCR e IL-6. Análises metagenômicas da microbiota intestinal revelaram aumento significativo na abundância de espécies produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, AGCC, metabólitos microbianos com potentes propriedades anti-inflamatórias que influenciam diretamente a função imunológica nas vias aéreas. O Dr. Paulo Mendes, pneumologista especializado no eixo intestino-pulmão, explica: o paradigma tradicional considerava a asma exclusivamente como uma doença das vias aéreas. Hoje, compreendemos que, especialmente em idosos, a asma frequentemente representa uma manifestação respiratória de inflamação sistêmica originada parcialmente no intestino. Os probióticos de alimentos fermentados não apenas restauram o equilíbrio microbiano intestinal, mas também modulam diretamente a resposta imune respiratória através de múltiplos mecanismos, produção de AGCC como butirato e propionato que induzem células T reguladoras anti-inflamatórias, formação de vesículas extracelulares bacterianas que transitam da mucosa intestinal para a pulmonar, e estimulação de células linfóides inatas que promovem a integridade da barreira epitelial em ambos os órgãos. Um aspecto particularmente relevante para idosos asmáticos é a capacidade dos probióticos de modular a imunidade adaptativa, promovendo um equilíbrio entre respostas TUM/diagonal 17, tipicamente reduzidas em idosos, e respostas T2, frequentemente exageradas na asma do idoso. Esta reequilibração imunológica não apenas melhora o controle da asma, mas também fortalece a defesa contra infecções respiratórias, um benefício crucial considerando que infecções virais são um dos principais desencadeantes de exacerbações asmáticas graves em idosos. Helena, uma professora universitária aposentada de 76 anos com asma de início tardio e histórico de exacerbações frequentes apesar da adesão exemplar à medicação, compartilha: após uma pneumonia particularmente grave que exigiu hospitalização prolongada e múltiplos antibióticos, minha asma tornou-se praticamente incontrolável. Quando meu novo pneumologista analisou minha história clínica detalhadamente, sugeriu que eu começasse a consumir kefir artesanal e outros alimentos fermentados diariamente para restaurar minha microbiota intestinal. Inicialmente achei a conexão intestino-pulmão bastante abstrata. No entanto, comecei tomando 200 ml de kefir todas as manhãs e adicionando pequenas porções de chucrute kimchi às refeições várias vezes por semana. Em aproximadamente 10 semanas, notei melhora significativa nos sintomas matinais que sempre foram meu maior desafio. Após 6 meses, minha necessidade de medicação de resgate havia diminuído drasticamente, e pela primeira vez em anos, consegui participar de atividades físicas com meus netos sem limitações respiratórias. Para maximizar os benefícios terapêuticos dos probióticos para a asma através da alimentação, especialistas recomendam estas estratégias essenciais.
Priorize alimentos fermentados tradicionalmente produzidos sobre produtos comerciais pasteurizados. A fermentação artesanal tipicamente resulta em maior diversidade e quantidade de cepas probióticas. Consuma uma variedade de alimentos fermentados diferentes para obter amplo espectro de espécies probióticas benéficas. Inicie com pequenas porções, especialmente de alimentos fermentados mais intensos como kimchi ou kombucha, e aumente gradualmente para permitir adaptação intestinal. Para potencializar o efeito dos probióticos, inclua regularmente alimentos prebióticos ricos em fibras fermentáveis como alho, cebola, alho poró, banana levemente verde, alcachofra e raízes tuberosas. A doutora Cláudia Martins, especialista em microbiota e doenças respiratórias, acrescenta: para idosos com asma mais grave, frequentemente recomendo um protocolo de restauração microbiana intensiva que combina alimentos fermentados diários com certos prebióticos específicos selecionados para nutrir espécies bacterianas particularmente benéficas para a saúde respiratória, como Akkermansia mucinifila e Faecalibacterium prausnitzii. Esta abordagem direcionada frequentemente produz resultados superiores a simplesmente consumir qualquer probiótico genérico. Uma consideração importante para a implementação clínica é que pacientes imunocomprometidos ou com certas condições digestivas graves devem consultar seus médicos antes de iniciar consumo regular de alimentos fermentados. Para a maioria dos idosos asmáticos, no entanto, estes alimentos representam uma das intervenções nutricionais mais seguras e potencialmente transformadoras disponíveis. Integrando os 5 alimentos em um protocolo antiasmático completo. Agora que exploramos os 5 superalimentos transformadores para asma após os 60 anos, o desafio prático é integrá-los efetivamente em um protocolo nutricional diário que seja não apenas terapêutico, mas também prazeroso e sustentável. A boa notícia é que estes alimentos são complementares e podem ser combinados sinergicamente para criar o que pneumologistas integrativas chamam de escudo antiasmático nutricional. Uma abordagem estratégica para incorporar estes alimentos seria distribuí-los ao longo do dia, maximizando seus benefícios específicos. Manhã, comece o dia com um café da manhã rico em probióticos e quercetina, por exemplo, uma tigela de kefir ou iogurte natural com maçã orgânica com casca picada, salpicada com um pouco de açafrão da terra em pó e pimenta preta. Esta combinação fornece estabilização precoce de mastócitos e modulação imunológica logo no início do dia, quando muitos asmáticos tipicamente experimentam sintomas mais pronunciados. Meio da manhã, um smoothie verde terapêutico combinando espinafre ou couve, rico em magnésio, com um pouco de abacate, gordura saudável para a absorção de compostos lipossolúveis, e algumas frutas vermelhas antioxidantes. Este lanche fornece o efeito broncodilatador natural do magnésio durante o período matutino ativo. Almoço, uma refeição mediterrânea centrada em proteína de alta qualidade como salmão selvagem ou sardinha, ricos em ômega 3, acompanhada por uma generosa salada contendo cebola vermelha crua, quercetina, e temperada com molho à base de azeite, açafrão da terra e pimenta preta, curcumina biodisponível. Esta combinação fornece modulação inflamatória potente durante a parte mais ativa do dia. Tarde, uma maçã inteira com casca, quercetina, com um pequeno punhado de nozes, complementam os benefícios anti-inflamatórios, proporcionando estabilização adicional de mastócitos durante o período da tarde quando muitos pacientes experimentam o recrudescimento de sintomas. Jantar, uma refeição leve baseada em vegetais verdes escuros, magnésio, preparados com cebola, quercetina, e finalizada com especiarias anti-inflamatórias como açafrão da terra e gengibre, acompanhada por uma pequena porção de alimentos fermentados como kimchi ou chucrute. Esta combinação fornece suporte contínuo durante o período noturno quando a função pulmonar naturalmente diminui. O Dr. Fernando Almeida, pneumologista especializado em medicina integrativa para asma, enfatiza: o que torna esta abordagem nutricional particularmente poderosa para asmáticos idosos é que ela trabalha através de múltiplos mecanismos complementares. Enquanto tratamentos convencionais frequentemente focam apenas em broncodilatação ou supressão geral da inflamação, estes alimentos coletivamente modulam a inflamação de maneira seletiva, estabilizam mastócitos, otimizam a função da musculatura lisa brônquica,
reprogramam epigeneticamente células imunes disfuncionais e restauram o equilíbrio do eixo intestino-pulmão. É uma abordagem verdadeiramente abrangente que endereça as causas subjacentes, não apenas os sintomas. É fundamental entender que este protocolo nutricional funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui uso apropriado das medicações convencionais prescritas. Os alimentos complementam, não substituem o tratamento médico, técnicas de respiração e exercícios respiratórios específicos para asma, controle ambiental para redução de exposição a gatilhos asmáticos, atividade física regular adaptada às capacidades individuais, gerenciamento eficaz do estresse e práticas de relaxamento, sono adequado e de qualidade, essencial para a regulação imunológica. A doutora Sofia Mendes, pneumologista integrativa, acrescenta: observamos resultados particularmente impressionantes quando este protocolo nutricional é implementado consistentemente por pelo menos 3 a 6 meses. Este é o período típico necessário para que ocorram mudanças significativas no microbioma intestinal, alterações epigenéticas nas células imunes e remodelamento positivo das vias aéreas. Pacientes frequentemente relatam melhorias modestas nas primeiras semanas, seguidas por benefícios mais substanciais e sustentáveis após aproximadamente 3 meses de adesão consistente. Para idosos com desafios específicos, como dificuldades na preparação de alimentos ou restrições orçamentárias, especialistas recomendam priorizar pelo menos 2 destes superalimentos, tipicamente os probióticos fermentados e as fontes de magnésio, que frequentemente proporcionam os benefícios mais imediatamente perceptíveis para controle sintomático. Conclusão: libertação da asma é possível em qualquer idade. Ao concluirmos nossa exploração dos 5 superalimentos transformadores para a asma após os 60 anos, emerge uma mensagem profundamente esperançosa. A asma na terceira idade não precisa ser uma condição progressivamente limitante que rouba a qualidade de vida e independência. Contrariando o paradigma médico convencional que frequentemente vê a asma do idoso como particularmente resistente e recalcitrante, evidências científicas crescentes demonstram que, com as intervenções nutricionais adequadas, muitos pacientes podem experimentar não apenas melhora sintomática, mas potencial remissão mesmo após décadas convivendo com esta condição. Os 5 superalimentos que exploramos: peixes ricos em ômega 3, fontes de quercetina como maçãs e cebolas, vegetais verdes escuros ricos em magnésio, açafrão da terra contendo curcumina, e alimentos fermentados probióticos, não são apenas complementos dietéticos genéricos, são intervenções terapêuticas específicas com mecanismos de ação bem documentados que abordam diretamente os processos fisiopatológicos que perpetuam a asma no sistema respiratório envelhecido. O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos é que ela trabalha harmoniosamente com os sistemas naturais do corpo, sem os efeitos colaterais frequentemente problemáticos de medicações antiasmáticas em altas doses. Além disso, os benefícios se estendem muito além do sistema respiratório, oferecendo proteção cardiovascular, suporte cognitivo, fortalecimento imunológico e aumento da vitalidade geral, uma consideração holística especialmente importante para o tratamento de pacientes idosos. Como observa a doutora Cláudia Martins, pioneira em medicina respiratória nutricional, o que descobrimos sobre nutrição e asma na última década está reescrevendo nosso entendimento sobre o potencial de recuperação das vias aéreas envelhecidas. Os pacientes idosos não estão condenados a uma espiral descendente de controle cada vez mais difícil e medicação cada vez mais intensa. Com as intervenções nutricionais certas, muitos experimentam não apenas estabilização, mas verdadeira recuperação funcional que lhes permite retornar a atividades e prazeres há muito abandonados devido aos limites impostos pela asma. Para aqueles que enfrentam o desafio da asma na terceira idade, lembre-se, a jornada para vias aéreas mais saudáveis não exige perfeição dietética imediata, mas consistência e progressão gradual. Comece incorporando 1 ou 2 destes superalimentos em sua rotina e construa a partir daí, observando como seu corpo responde e trabalhando em estreita colaboração com sua equipe médica para monitorar os resultados e potencialmente ajustar sua medicação conforme apropriado. E talvez o mais importante, nunca é tarde demais para começar.
Seja você recém-diagnosticado com asma na maturidade ou lidando com asma de difícil controle há décadas, seu sistema respiratório ainda possui capacidade notável de responder positivamente à nutrição terapêutica adequada. Cada melhoria na função pulmonar, cada redução na necessidade de medicação de resgate, cada dia vivido com respiração mais fácil representa uma vitória significativa para sua saúde e qualidade de vida. A mensagem final é de empoderamento e esperança. Seus pulmões, mesmo após décadas de inflamação crônica e desafios respiratórios, merecem o melhor suporte nutricional possível para recuperar em função ótima nos anos que virão. Através destes 5 superalimentos, você oferece não apenas nutrientes, mas uma verdadeira medicina natural que pode ajudar seu sistema respiratório a se regenerar, fortalecer e prosperar, permitindo que você respire mais livremente e desfrute das próximas fases da sua vida com vitalidade renovada. Qual destes superalimentos antiasmáticos você planeja incorporar primeiro em sua rotina? Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção à libertação da asma após os 60.